Para você que está ligado, você está chegando agora ao Abordo Notícias Bomba, mais uma vinda direto dos Estados Unidos e agora mirou quem? O PGR, Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, meus queridos. A Procuradoria-Geral da República recebeu uma carta na qual o senador norte-americano cobra esclarecimentos sobre o ministro Alexandre de Moraes. Mais um na mira dos Estados Unidos, além de ministro Alexandre de Moraes, sua esposa, seus negócios, além de outros e outros ministros, funcionário do Tribunal Superior Eleitoral, funcionários do STF. Agora, a Procuradoria-Geral da República recebeu uma bomba no peito. Integrantes da Procuradoria-Geral da República, PGR, se surpreenderam com o fato do senador norte-americano Shane David Dett, do Republicanos, aliado de Donald Trump, acionar o gabinete do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. A PGR não esperava estar no foco dos Estados Unidos. Quem tem direcionado a sua munição ao ministro Alexandre de Moraes. É que tem, não quem tem, tá bem? Vou repetir aqui essa parte. A Procuradoria-Geral da República, PGR, não esperava entrar no foco dos Estados Unidos, que tem direcionado sua munição ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, e ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Em carta enviada a Gonet, o senador americano Shane David, ele solicitou esclarecimentos sobre medidas adotadas pelo Ministério Público Federal e PGR para combater as ilegalidades noticiadas na imprensa brasileira e internacional diante da possibilidade de sanções americanas. O documento foi endereçado ao PGR em fevereiro e voltou a ganhar relevância esta semana após Trump elevar o tom contra o judiciário brasileiro e anunciar uma ofensiva comercial ao Brasil numa taxação de 50% sobre as exportações brasileiras. Como mostrou a coluna do portal Metrópolis, Paulo Gonet e delegados da Polícia Federal também entraram na mira de sanções do governo norte-americano, sob o argumento de que dariam sustentação às supostas ações ilegais do ministro Alexandre de Moraes. Inicialmente, a Casa Branca planejava sancionar apenas o magistrado do STF, de modo a analisar quais autoridades continuariam apoiando o ministro. Após o novo movimento de Trump de iniciar um tarifaço contra o Brasil, auxiliares do presidente norte-americano dizem não se surpreender caso o escopo das sanções seja ampliado já em primeiro momento. Curiosamente, o ímpeto do presidente dos Estados Unidos pode sobrepor até mesmo ao plano traçado por Eduardo Bolsonaro, que pretendia isolar, ou seja, somente o ministro Alexandre de Moraes. A denúncia, ao denunciar Bolsonaro no chamado inquérito do golpe, Gonet apontou os crimes de golpe de Estado, organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Servidores do Ministério Público Federal próximos a Paulo Gonet argumentam que o procurador-geral tem baseado suas manifestações em critérios técnicos, sem que haja politização em sua forma de atuar. Eles citam, entre outros fatores, a recusa do PGR em empreender o passaporte de Eduardo Bolsonaro, medida que havia sido solicitado pelo líder do PT na Câmara, o Lindenberg Faria. Vamos lá. O que acontece? Deixa eu te explicar. Qual era o plano? Sancionar o ministro Alexandre de Moraes e ver o que vai dar. O Lula vai ficar se metendo, vai ficar intrometendo, vai ficar enchendo o saco. Pau no Lula. Esse era o plano. Pau no Lula. Porque os Estados Unidos podem
sancionar o CPF do Lula. Sem envolver taxação, sem envolver ataque à soberania brasileira. Simplesmente o Trump olha para o Lula e fala: não te quero aqui. Então, lei Magnitsky, tem uma outra lei aí também que é bem parecida, né? Mas que é mais rápida, que tem sanções financeiras e também sanções ao visto. Então, pau na máquina. Porém, todavia, o Trump sempre... os bastidores, tá bom, gente? Não tô falando que foi conversa do Trump, mas os bastidores davam conta de que Trump não estava muito afim de sancionar Lula nem o Brasil, porque Lula é um morto que tem data para ser enterrado. O velório tá acontecendo, nós estamos vendo aí musiquinha triste para todo lado, chororô pra lá, chororô pra cá, o homem já morreu. É só enterrar. Nessa brincadeira toda, a gente viu o Trump agora metendo sanção ao Brasil todo. Meteu bomba no Brasil e acabou. Porém, meus queridos, com essa ofensiva do Trump, agora o Paulo Gonet tá na reta. Ministros do STF estão na reta dos Estados Unidos. A intenção era sancionar depois. Primeiro, dava a paulada no Xande e via como é que ficava o resto da turma. Agora, me parece que eles estão fazendo um pacotão. Só que eu não entendi o porquê que o Paulo Gonet ficou... como eu vou te dizer... Ficou... assustado, impressionado com o que aconteceu. Eu não entendi. Porque olha aqui, ó. Entenda, como PGR, delegado da Polícia Federal, entraram na mira de sanção dos Estados Unidos. Obviamente tem 2 meses essa matéria. Só que a carta que ele recebeu foi em fevereiro. E ninguém falou nada, né? Ninguém falou nada, Paulinho Gonet. Ninguém falou nada. Ah, que bonitinho, né? Vamos pra frente, meus queridos. Vamos lá que eu vou levar mais adiante isso daqui. Vai anotando aí no papelzinho. Anota no papelinho aí. PGR, delegado da Polícia Federal, funcionários do STF, funcionários do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, agentes da Polícia Federal, delegados da Polícia Federal, estão na mira dos Estados Unidos. Eu acho que o pacote vem fechado, lote fechado, sabe? Quando você compra o lote fechado, então. Tudo que eu estou trazendo aqui para vocês são matérias muito bem embasadas aí, e aí estão as fontes. Essa daqui, CNN, a anterior é o portal Metrópolis, e a gente vai reagindo aqui às notícias. Eu não tiro nada da minha cabeça. Por isso que o que eu falar aqui, você der um Google, você vai encontrar alguma coisa. Diferentemente de alguns canais aí que fica mentindo para você 24 horas por dia, que a gente fala as verdades e ainda prova da onde eu tô tirando o material para você. Tá bem? Você não vai me ver aqui. Tem matérias que eu escrevo. Uso aí inteligência artificial, escrevo, me embaso, busco algumas coisas também para trazer um negócio bem legalzinho para você, tá bem? Mas aqui o que a gente faz é algo que eu aprendi lá atrás. Trabalhe com matéria de alguém, porque a culpa vai ser de outra pessoa e não sua. Então, segundo a fonte, né, do portal Metrópolis que nós usamos, o Paulo Gonet recebeu uma carta do senador dos Estados Unidos e indica mais alvos de Trump. Tá bem? Aí tem os alvos aqui, ó. PGR, delegado da Polícia Federal. Aí se você der um Google, tem outras matérias que dizem que funcionários do STF, funcionários do TSE, agentes da Polícia Federal, e ali tá delegado da Polícia Federal, ali pode entrar outros delegados da PF. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o Felipe Martins? Ele pediu para que... Porque eu falei funcionários aqui do STF e do TSE, eu lembrei do Tagliaferro. Tem gente que chama Tagliaferro, né? Então, o Tagliaferro, lendo o nome dele como se pronuncia, Eduardo Tagliaferro, a defesa do Felipe Martins
pediu para o Alexandre de Moraes para que o Eduardo Tagliaferro fosse a testemunha de defesa do Felipe Martins. Tu acredita que o Xandão não deixou? Não mexa com Eduardo Tagliaferro, meus queridos aí, advogados, a turma da direita. Não mexa com Tagliaferro, rapaz. Tagliaferro é uma bomba ambulante. Não mexa com Tagliaferro. Não deixou. Tá bem? Não tem muito a ver aqui com o nosso escopo aqui, mas tem a ver um pouquinho aqui, tá bem? Tá tudo envolto aí de tudo que nós estamos vivendo no Brasil. Essa loucura, assim, como a hora o Brasil faz assim, daqui a pouco, daqui a pouco, né? Uma verdadeira montanha russa. E a gente segue por aqui, ó. Só pra constar, não vou ler tudo não, porque a gente já trouxe essa matéria. Falando de sanções, estão cobrando as sanções aí ao ministro Moraes, como a lei Magnitsky. Não é Magnitsky não, tá bom, gente? É Magnitsky. Maria Elvira Salazar chama ministro do STF de radical e ameaça a liberdade de expressão. Ih, Xande, olha o que eles estão falando do você lá, Xande. Ô, Xande, deixa barato não, Xande. Manda prender a Maria Elvira Salazar, Xandão. Vai lá, rapaz, busca a menina, prende ela. Coloca ela no inquérito das fake news. Ah, coloca o Trump também no inquérito das fake news. Você colocou o Elon Musk, coloca o Trump, né? Coloca o Trump no inquérito das fake news. Porque a esquerda tá dizendo que o Trump mentiu sobre o negócio lá do déficit, né, comercial, que não é assim que funciona, que o Brasil tá, não tem déficit, tem superávit. Ele disse que o Alexandre é frouxo. É esse? Deixa eu só ver aqui se é esse vídeo, esse corte. Parapapam. É isso mesmo. Disse que o Alexandre é frouxo. Ih, rapaz, o menino tá dobrando a aposta, viu? Bora lá. Unidos, agora a pergunta que eu faço, prezado Alexandre de Moraes, me endereçando a você, ministro Alexandre de Moraes, aqui Eduardo Bolsonaro. Por que o senhor não faz a mesma coisa com o Trump que você fez comigo, que você fez com o Alan dos Santos, que você fez com o Elon Musk? Por que você não coloca o Trump no inquérito das fake news, já que a sua porta-voz extraoficial, lá daquele grande canal de comunicação, está dizendo que o Trump se embasou em fatos falsos para embasar a carta dele de ontem? E por que então você não condena ele à revelia e coloca ele na lista da Interpol, tal qual você quis fazer com o jornalista Paulo Figueiredo? Porque se você é uma pessoa corajosa, Alexandre de Moraes, certamente você não vai ter medo do presidente Trump e vai tratar ele da mesma maneira que você tem tratado nós, brasileiros, que não temos a quem recorrer. Eu estou apontando isso aqui para provar que o Alexandre de Moraes, ele não é macho. Alexandre de Moraes é um frouxo. Alexandre de Moraes está com medo. Alexandre de Moraes está sem dormir, porque ele sabe que daqui a pouco vai vir a lei Magnitsky, e do jeito que o Trump não vai vir só nele, vai vir pegando, provavelmente, a esposa dele, o Fábio Shor e outros atores da Polícia Federal. Não sei, que agora está tudo na mão do Trump, e ele é imprevisível. Talvez venha para cima do PGR. Enfim, agora a bola está do lado deles. O meu conselho é, se vocês querem realmente resolver o problema, ajam rápido. Façam a anistia ampla, geral e restrita. É a dica que eu posso dar. 18h30. Ai, minha gente. Terra estranha com gente esquisita. Vi, Xandão. Olha aí, Xandão. O que deu aí? O menino falou do você, Xandão. Ô, Moraes, o menino falou do você. Você vai... E aí, hã? Brincadeira, tá bom, gente? Tá aí então o Eduardo, né, botando pra pocar aí e botando aí pra torar, né? Ele foi lá e disse que o Moraes é frouxo. Por que você não coloca o Trump no inquérito das fake news? É a mesma pergunta que eu tinha feito antes aqui, né? Por quê? Por quê? Olha aqui, quais as soluções? Segundo a direita, a solução para resolver o problema aí da tarifa só pode vir da caneta do ministro Alexandre de Moraes. É o que está dizendo aí o Eduardo Bolsonaro. A gente tem agora umas falas, né? Também o Flávio Bolsonaro. Então vou ir passando aqui até chegar no... Deixa eu ver aqui. É isso, né? Até chegar no vídeo. Isso, vamos lá. Qual a solução que a direita acredita? Segundo Eduardo Bolsonaro, a solução para a tarifa só pode vir da caneta de Alexandre de Moraes.
Deputado licenciado afirma que o ministro do STF se comporta como um mafioso e defende anistia para envolvidos no 8 de janeiro e Jair Bolsonaro, ou Jair Bolsonaro e aliados. Aqui, ó. Aqui já é o irmão dele falando, Flávio. Flávio Bolsonaro diz que a anistia é o primeiro passo contra tarifas de Trump. Senador defende que o Brasil não está na posição de acionar a lei da reciprocidade e que o presidente dos Estados Unidos está disposto a aumentar as tarifas. Se o Brasil usar a lei da reciprocidade e meter aí mais 50% em cima das importações dos Estados Unidos, aquilo que os Estados Unidos exportam pra gente, o Trump já disse que vai retribuir com mais. Suponhamos, ele aplicou 50% a partir do dia 1º. Se o Brasil colocar 50%, o Trump vai cobrar 100%. E aí, quando é que vai parar isso, hein? Meus queridos. Para você ligado aqui comigo, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de ajudar o Abordo Notícias. 11 952 75 3898 para você ajudar o nosso programa, para você colaborar com o Abordo Notícias. 11 952 75 3898 é o Pix aqui do Gordinho. Dá essa força aqui pro canal, fortaleça aqui o nosso programa, beleza? Aqui, ó, vou trazer para você o vídeo do exato momento onde o Eduardo Bolsonaro falou a respeito disso. Ele que deu entrevista aí ao Oeste, e a gente vai destacar para você aqui no programa Abordo Notícias, beleza? Pix na tela aqui o tempo todo para você ajudar e colaborar com o nosso programa. Os brasileiros estão sofrendo, né? Eles podem buscar canais de comunicação, mas eu creio que será pouco efetivo. Não estamos lidando com uma barganha econômica, com uma questão comercial internacional. As tarifas aplicadas ao Brasil têm um motivo político, que é a perseguição, o regime, tal qual o Trump falou, brasileiro. Somente Alexandre de Moraes pode resolver essa questão. O Congresso pode vir aqui falar que vai, enfim, fazer qualquer tipo de coisa. O Trump, eu acho muito difícil até que ele receba, porque ele foi claro, não tem como você começar uma negociação no processo persecutório que a gente tem, centenas de pessoas condenadas pelo 8 de janeiro, Bolsonaro em vias de ser condenado a mais de... as acusações somam 38 anos de cadeia. Então, só tem uma saída para o Brasil, que é Alexandre de Moraes começar a permitir que o Congresso possa analisar, por exemplo, uma anistia. Se ele soltar amanhã os presos do 8 de janeiro, vai ser um excelente primeiro passo, uma excelente sinalização. Porque assim como ele destrói a Constituição para prender essas pessoas, ele pode perfeitamente resgatar ela e conseguir suscitar ali um argumento jurídico para soltá-las. Então isso tudo é por conta dessas ações. Não é uma questão, mais uma vez, econômica, comercial. O Lula, ele contribuiu, mas ele não é o fator determinante nessa sanção tarifária. Tanto que é a tarifa Moraes que a gente está falando. Então é nesse sentido que eu espero. E eu quero aqui libertar o Congresso Nacional. Eu quero deixar os deputados e senadores confortáveis para discursar sobre qualquer assunto. E não com medo que, no que depender do que ele fale, o Moraes pode mandar no dia seguinte a Polícia Federal para casa dele. Igual, por exemplo, aconteceu com o Ramagem, aconteceu com o Jordi, líder da oposição. Isso a gente não pode aceitar. Não pode aceitar. Vergonha para os Brasil que não conseguiu resolver os seus problemas internamente. Sim, é uma vergonha. Não queria estar eu aqui passando um aniversário longe do meu pai, longe da minha mãe. Mas sou obrigado a fazer isso porque a gente não tem escolha. Ou a gente se sacrifica, cada um na sua medida, para alcançar o objetivo comum, ou a gente vai continuar levando a vida normal e sustentando um governo que, na verdade, vai se consolidar no regime. E aí vai ser tarde demais, porque quando vira uma Venezuela, a coisa fica complicada, né? Porque só uma saída pela força é que se faz possível. E aí, vai fazer o quê? Vai pedir, ao invés de sanções, vai pedir intervenção militar estrangeira no Brasil? Eu não quero chegar nesse ponto. Eu não preciso chegar nesse ponto. Eu já sei o que está acontecendo com o Brasil. É por isso que eu estou aqui assumindo toda a responsabilidade e todas as consequências disso. Sei que o Alexandre de Moraes pode ficar maluco da cabeça e amanhã mandar prender meu pai. Alguém acha que isso daí é algo totalmente fora de cogitação. Agora, se ele acelerar nesse sentido, o Trump tem maneira de dobrar e triplicar a aposta. Eu não faria ele, se eu fosse ele, não faria isso.
Tanto que ontem, né, o Lula estava falando em reciprocidade, hoje já estão falando que não é bem assim. A assessoria informal de comunicação, né, do establishment brasileiro já está dizendo que não, olha só, não foi bem isso, a carta não foi bem devolvida porque nunca foi recebida. Eu estou gostando de ver o pessoal da moderação entrando em campo, né, acalmando as coisas. E eu acho que isso daí é o melhor a ser feito. É a gente colocar a bola em campo, né, a conseguir enxergar a responsabilidade de cada um e resgatar a democracia brasileira. Muito bem, para você ligado aqui comigo, tá aí então o Eduardo Bolsonaro botando pra quebrar, minha gente. Ai, meus amores. Ô, gente, tá aí então, né? A gente vai dando sequência aqui, tá bem? Correndo com o programa, porque tem muita coisa pra gente tratar aqui no Abordo Notícias, tá bem? Presta atenção aqui, ó. Trump vê o Brasil como uma ditadura, diz o Eduardo Bolsonaro. Vamos estar destacando pra você esse próximo passo, tá bem? Mas antes, tem mais um vídeo aqui sobre essa questão, tá bem? Me perdoe aí que eu acabei me perdendo aqui, mas agora já vai entrar já. Então a solução, segundo o Eduardo, é pautarem a anistia, aquela que pega ali de mamana caducando, né? Que pega de ampla, geral e restrita. Aqui, ó, Paulo Figueiredo também falou a respeito do assunto. E cabe, como a gente diz na nota, ao Congresso liderar esse processo, começando por uma anistia ampla, geral e restrita, seguida de uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão, especialmente online, e a responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder. 3 pilares. Um deles teve que surgir agora no último mês, porque não estava na nossa conta. Mas são 3 pilares. A anistia ampla, geral e restrita é o primeiro passo. Vocês devem pedir aos seus congressistas apenas isso. Eu tenho conversado, os congressistas não estão dispostos a seguir nessa direção. Não estão. Não há clima, isso agora não é uma possibilidade, terá de ser porque é a única saída. E contra a força não há resistência. Terá de ser. Não há outra saída para o Brasil. Depois, será o suficiente? Não. Mas eu faço aqui um compromisso com vocês. Quando for pautada a lei da anistia ampla, geral e restrita, as tarifas do Brasil serão suspensas. Vocês da Gerdau, vocês da JBS, vocês exportadores de todos os lugares, Embraer, eu estou dizendo a vocês, vocês querem que essa tarifa seja suspensa? Pautem a anistia ampla, geral e restrita. Pressionem, vocês são poderosos o suficiente. Governador Tarcísio quer a suspensão dessa tarifa? Paute a anistia ampla, geral e restrita. Paute e será suspensa até a sua aprovação. Eu acho que eu tenho um pouco de credibilidade para fazer esse tipo de proposta. E já disse, e estou fazendo aqui, estou fazendo aqui publicamente. Presidente Hugo Mota e presidente Davi Alcolumbre, eu pessoalmente coloco vocês sentados sem Itamaraty no salão do West Wing da Casa Branca para discutir essa possibilidade. Não há outro caminho. Eu lamento que a gente tenha chegado a esse ponto. Mas caso os senhores não aceitem essa proposta, está no colo de vocês. Já está mais do que claro que você tinha o Itamaraty com todo o aparato estatal brasileiro seguindo numa direção e Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro seguindo em outra direção. Quem foi mais efetivo? As vias diplomáticas dos senhores não funcionam mais. É daqui para baixo. Eu avisei que haveria choro e ranger de dentes. E o a gente continua a nota. Ali, né? Sem essas medidas urgentes, a situação tende a se agravar, especialmente para certos indivíduos calvos e seus sustentadores. Restam 3 semanas para evitar um desastre. É hora dos responsáveis colocarem fim a esta aventura autoritária.
Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Assinam Eduardo Bolsonaro, deputado federal em exílio, e Paulo Figueiredo, jornalista em exílio. Ai, minha gente. Pessoal, é a partir do dia 1º, viu? A partir do dia 1º. O bicho pega a partir do dia 1º. Faltam 3 semanas aí, tá bem? Vamos ver o que vai virar isso daí, né? E aí, o que vai virar? Lula, a diplomacia do Lula, o anão diplomático, vai conseguir resolver? Não vai, né? Trump vê o Brasil como uma ditadura, diz Eduardo Bolsonaro. O deputado licenciado concedeu entrevista ao Oeste Sem Filtro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, afirmou que as tarifas de 50% impostas pelo governo dos Estados Unidos contra os produtos brasileiros são consequência direta do que classificou como regime brasileiro, sobre a influência do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. Se o Brasil quiser seguir o caminho da Venezuela, o tratamento dado será o mesmo, afirmou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. A única pessoa que pode dar conta de acabar com essa crise chama-se Alexandre de Moraes. A declaração foi feita em entrevista ao Oeste Sem Filtro desta quinta-feira, dia 10, na qual Eduardo detalhou as razões políticas que, segundo ele, levaram à adoção de medida pelo presidente Donald Trump. Quando você vê Moraes presidindo o Tribunal Superior Eleitoral com uma eleição onde missão dada é missão cumprida, todo mundo viu o que aconteceu. Isso não são valores democráticos. Segundo o parlamentar, a carta enviada por Donald Trump ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva menciona diretamente a perseguição a Bolsonaro, a seus aliados e apoiadores. O Trump não está advogando pela eleição do Bolsonaro. Ele está advogando por eleições limpas, afirmou Eduardo Bolsonaro. Perguntado sobre o que mais choca os norte-americanos nas conversas mantidas em Washington, Eduardo destacou a prisão de manifestantes do 8 de janeiro, inclusive pessoas idosas. Quando a gente mostra as senhorinhas que estão até pensando em suicídio dentro da cadeia, tratadas como terroristas, isso impacta, isso gera revolta. Segundo ele, nos Estados Unidos já existe uma bancada anti-Moraes de vários parlamentares e não tem uma bancada pró-Moraes. Existe uma bancada contrária a Moraes e não existe uma bancada pró-Moraes. Para o deputado, o judiciário brasileiro tem atuado fora dos limites constitucionais. O Moraes se comporta como um mafioso, ameaçando parlamentares. A resposta oficial do Congresso Nacional, divulgada depois do anúncio da tarifa norte-americana, foi recebida com cautela por Eduardo. A nota conjunta de Davi Alcolumbre e Hugo Mota defendeu o diálogo e citou a lei da reciprocidade econômica como instrumento de defesa da soberania nacional. Eduardo, no entanto, considera ineficaz qualquer retaliação comercial. O que eu estou chamando de tarifa Moraes, hoje é de 50%. Se o Brasil colocar uma tarifa de 10%, vai para 60%. Quem vocês acham que vai conseguir resistir por mais tempo nessa disputa? Obviamente, os Estados Unidos da América. Ele destacou que a imposição das tarifas é inédita nesse formato e comparou com sanções anteriores do governo americano a outros países. Até hoje, todos os atores internacionais que enfrentaram o Trump saíram derrotados. Durante a entrevista, Eduardo também mencionou ações do STF relacionadas à regulamentação das redes sociais. Ele criticou a responsabilização das plataformas por conteúdos de usuários e afirmou que isso representa um regime de censura prévia. Eles estão inaugurando um regime que mata a liberdade de expressão. Segundo ele, o Supremo teria ultrapassado os limites ao julgar de forma fora da sua competência. O STF nunca fala. O nosso poder vai até aqui. Sempre interfere em tudo. O deputado também abordou o caso do ex-assessor presidencial Felipe Martins, preso sobre acusação de ter saído do Brasil ilegalmente para os Estados Unidos. Segundo Eduardo, já se sabe quem fez a inserção falsa do Felipe Martins no registro migratório.
Ele acusou diretamente o delegado federal Fábio Shaw de cumplicidade. Disse que o caso poderá gerar repercussões internacionais. Aí sim, haverá uma difusão vermelha da Interpol para ir atrás dessas pessoas. Eduardo criticou a aproximação do governo Lula com o Irã, a recepção de navios iranianos no Brasil e o apoio ao Hamas. Para ele, isso agrava o isolamento diplomático brasileiro. O Brasil está reforçando a sua posição de anão diplomático. Isso facilita a aplicação de sanções. Ele destacou que o ex-presidente Bolsonaro foi o primeiro chefe de Estado brasileiro a receber um premier de Israel no Brasil, uma referência à visita de Benjamin Netanyahu em 2019. Ele comparou a sua atuação diplomática com a do atual governo. O Bolsonaro deu aula do que é ser um estadista. Perguntado sobre os impactos políticos da crise para as eleições de 2026, Eduardo alertou para um cenário que a principal liderança da oposição esteja impedida de concorrer. Vamos imaginar que estamos em outubro de 2026, com o líder das pesquisas preso ou inelegível. Isso seria uma eleição como a da Venezuela. Ele defendeu a contagem pública dos votos e voltou a criticar a atuação do STF e do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Missão dada é missão cumprida. É óbvio que isso vai ter consequência. Sobre as suas próprias pretensões eleitorais, declarou: se eu tiver sucesso nessa empreitada, Bolsonaro será candidato a presidente e eu serei candidato ao Senado pelo estado de São Paulo. Eduardo defendeu que qualquer negociação com os Estados Unidos passe por um gesto institucional claro do Brasil. Vamos começar por uma anistia ampla, geral e restrita aos moldes de 1979, foi o que propôs. Diz também que a Casa Branca só abrirá um canal de diálogo se houver sinalizações concretas de mudança de postura por parte do judiciário brasileiro. Ele citou nominalmente Moraes diversas vezes como figura central da crise. Se o Moraes quiser se ajudar, ele próprio vai começar a corrigir os absurdos que cometeu. Senão, muito provavelmente já tem uma lei magnífica vindo aí. Talvez até para ele e para a mulher dele. Ô, gente, eu vou falar um negócio aqui pra você. É legal as falas do Eduardo. Eu imagino o cara tá vivendo nos Estados Unidos, passando o dia do aniversário dele longe da mãe dele, longe do pai dele. O cara quer falar, o cara quer desabafar. Mas acho que o Eduardo, nessa entrevista, ele pra mim ainda falou muito. Por uma questão de estratégia, eu acho que ele deveria ter segurado um pouco. Ainda tem outra coisa. O próprio Trump, a Casa Branca, pediu para ele, ó, Zé Fininho, tá bem? Mas, obviamente, ele não mudou a sua postura. Ele é um parlamentar, ele tem que denunciar, ele tem que falar, tá bem? Mas tem hora que tem que ser estratégico, né? Tem que usar a estratégia. Eu tô vendo que ele, o Paulo Figueiredo, o Flávio Bolsonaro e com certeza outros parlamentares também entraram na mesma linha de raciocínio aí, afirmando que a situação pode mudar, a começar pela anistia. Porque se aprovar uma anistia, envolve Bolsonaro, envolve todo mundo. Ampla, geral e restrita e até para Alexandre de Moraes. Eu gosto de falar isso, que eu pego você pelo pé, né? Ampla, geral e restrita. Até Alexandre de Moraes, se ficar comprovado que ele cometeu crime nessa condenação dessas pessoas todas aí, ele ficaria livre de uma possível punição. Ah, eu não quero isso. Então não é anistia ampla, geral e restrita. Entendeu até aqui? Então é a anistia só para os condenados. Aí não envolve Bolsonaro, não envolve ministros, Lula, Dino, tá bem? Então entenda que a anistia ampla, geral e restrita é para todo mundo, tá? Fique bravo comigo não, porque é o que é o projeto lá. Ok até aqui? Então vamos para frente. Não sou eu, tá bem? Vamos lá. Bolsonaro disse que tarifa de Trump é consequência de afastamento do Brasil da liberdade. Ex-presidente afirma que medida jamais ocorreria sob o seu governo. Ah, isso é verdade. Tá bem?
E vou além, mesmo que fosse Biden no governo. O ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou nota publicada nesta quarta-feira, dia 10, em que comenta a carta enviada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao governo brasileiro. No texto, Bolsonaro afirma ter recebido a notícia com um senso de responsabilidade e declara seu respeito e admiração pelo governo dos Estados Unidos da América. A manifestação ocorre depois de o governo norte-americano anunciar um aumento tarifário de 50% sobre produtos brasileiros, medida justificada por Trump como resposta a práticas políticas e comerciais adotadas pelo Brasil. Para Bolsonaro, a decisão norte-americana é resultado direto do afastamento do Brasil dos seus compromissos históricos como a liberdade, o Estado de Direito e os valores que sempre sustentaram a nossa relação com o mundo livre. Segundo o ex-presidente, o atual contexto de tensão diplomática seria impensável durante a sua gestão. Isso jamais teria acontecido sob o meu governo, afirmou Bolsonaro, e também mencionou a expressão caça às bruxas usada por Trump para descrever as ações do governo e do judiciário brasileiro contra a oposição. Tá aqui então, vamos à nota completa, deixa eu ler a nota completa aqui, deixa eu ver. Tá. Tem algumas. Vamos lá aqui. Tá. Eu vou trazer a nota completa aqui do Bolsonaro. Tá aqui, ó. Bolsonaro se manifesta sobre taxação de Trump contra o Brasil. Vou trazer aqui completinho para você, beleza? Vamos lá. Recebi com um senso de responsabilidade a notícia da carta enviada pelo presidente Donald Trump ao governo brasileiro, comunicando e justificando o aumento tarifário de produtos brasileiros. Deixo claro meu respeito e admiração pelo governo dos Estados Unidos. A medida é resultado do direito do afastamento do Brasil dos seus compromissos históricos com a liberdade, o Estado de Direito e os valores que sempre sustentaram nossa relação com o mundo livre. Isso jamais teria acontecido sob o meu governo. Essa caça às bruxas, termo usado pelo próprio presidente, não é apenas contra mim. É contra milhões de brasileiros que lutam por liberdade e se recusam a viver sob a sombra do autoritarismo. O que está em jogo é a liberdade de expressão, de imprensa, de consciência e de participação política. Conheço a firmeza e a coragem de Donald Trump na defesa desses princípios. O Brasil caminha rapidamente para o isolamento e a vergonha internacional. A escalada de abusos, censura e perseguição política precisam parar. O alerta foi dado e não há mais espaço para omissões. Peço aos poderes que ajam com urgência, apresentando medidas para resgatar a normalidade institucional. Ainda é possível salvar o Brasil. Jair Messias Bolsonaro. Então tá aqui então, em meio a isso, né, nós tivemos o Bolsonaro dizendo que tarifa de Trump é consequência do afastamento das liberdades, tá bem? Do afastamento do Brasil da liberdade. Bolsonaro elogiou a coragem de Trump, culpou Lula pelo tarifaço, tá? Culpou Lula pelo tarifaço. Eu quero trazer um vídeo. Esse vídeo está tomando conta aí do Brasil e eu quero destacar para você que acompanha aqui o Aborda Notícias. Falando nisso, gente, ajude o canal com o Pix, se inscrevendo também, fortalecendo aqui o nosso trabalho, ajudando o nosso programa, beleza? Vamos aqui, ó, mais um vídeo aqui que eu quero destacar para você. O Lula não é o culpado, presta atenção. Que papel o senhor atribui às suas declarações nas motivações do presidente americano? Nenhuma. Veja, primeiro, os BRICS é um fórum que ocupa hoje metade da população mundial. Nenhuma. Ele não tem culpa, gente. O menino não tem culpa de nada. Vamos pra frente. E quase 30% do PIB mundial. E dentro dos BRICS está países que participam do G20. 10 países dos BRICS participam do G20, aonde o senhor Trump participa. Segunda coisa, nós temos
3 países que foram convidados do G7 agora. 4 países, Brasil, México, África do Sul e Índia. Quarta coisa, o BRICS é um agrupamento de países que trabalha em prol do sul global. Nós cansamos de ser subordinados ao norte. Nós queremos ter independência nas nossas políticas, queremos fazer comércio mais livre e as coisas estão acontecendo de forma maravilhosa. As coisas vão continuar melhorando e nós estamos discutindo inclusive a possibilidade de ter uma moeda própria ou quem sabe com as moedas de cada país a gente fazer comércio. Aqui que deu ruim, tá? Presta atenção. Sem precisar utilizar o dólar. Porque nós não temos a máquina de rodar dólar, só os Estados Unidos que tem. E nós não precisamos, sabe, disso para fazer comércio exterior. Agora, achar que os BRICS é a razão pela qual o Trump ficou nervoso, o Brasil nunca ficou nervoso com a participação do G7, o Brasil nunca ficou nervoso com as coisas que os Estados Unidos faz. Cada país tem soberania de fazer aquilo que quer. Então eu penso que o presidente Trump precisa se cercar de pessoas que o informem corretamente sobre como é virtuosa a relação Brasil-Estados Unidos. Bora lá. Segundo Luiz Inácio Lula da Silva, ok até aqui? Tá tudo bem, tá tudo certo. Não! Nós estamos criando aí uma moeda e tá caminhando as coisas, tá tudo dando certo. Tá dando certo. O Lula fala demais e a China nem veio na reunião dos BRICS. O Lula fala merda e Egito não veio. O Lula fala merda e o Putin não veio. Quando o Trump deu uma pressionada lá, sabe o que o Putin falou? Sobre criar moeda? Falou, não, isso é ideia do Lula. Uma caguetada no Lula. Isso é ideia do Lula. Nós não temos nada a ver com isso, não. Isso é ideia dele. Não nessas palavras, né? Eu estou usando aqui o linguajar do dia a dia. Mas o que aconteceu foi exatamente isso. Lula está dizendo que tá tudo bem. Tá tudo bem os BRICS, né? Tem uma moeda parâmetro, mas eu não tô vendo. Vamos lá. Eu vou usar só os países base. BRICS. Brasil, toma 50% de taxação. Rússia, nem aqui veio. Índia, nada até agora. BRICS. O C é de China, nada. E o S é de África do Sul, né? De South África. Então o que acontece, meus amores? Tá vendo? Eu só peguei os países principais, eu não peguei esses países todos aí que o Lula falou. Quem tomou bomba nos BRICS por causa da fala do Lula foi o Lula. E gente, o Lula tá lascado pra resolver isso daí. O Lula deve não estar nem dormindo esses dias. Porque se o Trump segurar, bater o pé, não tem negócio. Ah, lei da reciprocidade. Beleza, mete a lei da reciprocidade. Até vou tirar a música. Ok, vamos colocar a lei da reciprocidade. Resolve alguma coisa? Trump taxou o Brasil em 50%. Lembrando que produto que já é 10% é mais 50%, tá bom? Taxou os produtos brasileiros em 50%. Aí ele falou, se por um acaso você fizer qualquer tipo de retaliação, nós estaremos taxando você novamente. Esse valor sobe em cima do que você nos taxar. Ou seja, taxei 50%. Se você taxar em 30%, nós vamos taxar você em 80%. Mais 30%, né? Fora a taxação normal já, né? Então, gente, o que acontece? O Lula ainda tá falando que tá tudo bem mexer com história. Nós não temos a máquina de rodar dólar, ou seja, eles rodam papel, né? Eles rodam a moeda, né? Então se tivesse a máquina de rodar dólar, vocês iam me enfiar dólar no mundo. Ainda bem que não tem, né? Ainda bem que não tem, né? Imagina o Brasil rodando dólar. Produzindo dólar. Não vai comprar o dólar não, vai rodar o dólar. Tá, vamos lá. Aí, meus amores. Pessoal, ajuda com o Pix aí.
Colabora aqui no canal do Gordinho, aqui no Aborda Notícias. Vamos lá. A China tomou bomba? Não, nem estava aqui. Rapaz, a China, eu vou falar isso de novo, eu falei mais cedo, mas eu vou falar de novo. A China acabou de fazer as pazes com os Estados Unidos. Apesar que a China condenou. Obviamente, iria condenar. Não é? A atitude do Trump. Mas presta atenção, a China, ela tá cagando. Tá bem? E eu penso, o Alckmin disse que foi pego de surpresa, o ministério dele. Eu não consigo entender como um ministério, gente, tem quantos funcionários, estrategistas, técnico disso, técnico daquilo, e área contábil, área jurídica, não entenderam a jogada do Trump até agora? Aí fomos pegos de surpresa. Gente, o Trump foi lá e resolveu a parada com a China. Ele foi lá e resolveu a parada com a China. Como assim, Gordinho? Gente, o Trump foi lá e resolveu a situação com a China. Aí agora, ele falou, vou consertar com a China, dou um tapa na cara do Lula, se der merda lá, eu tenho a China aqui pra me amparar. Pronto, gente, acabou. Aí os caras, fomos pegos de surpresa. Pego de surpresa? Vocês não entenderam a jogada do Trump? Resolveu com quem tinha que resolver. Agora falou, vou pra cima dos BRICS. Vou começar aqui pelo falador. Que quem fica falando merda nos BRICS é o Lula. Você não vê a outra galera falando merda, não. Quem fica falando merda é o Lula. Aí o que que deu? Igual nessa própria entrevista aqui. Ai, os BRICS vai ter uma moeda própria. Porque a gente não tem a máquina de rodar dólar. Quem tem a máquina de rodar dólar é o Trump. É sério. Ai, 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 Brasil, terra estranha, gente esquisita. Quem é esse senhor, esse jovem aí, rapaz? Esse jovem, quem é ele? Esse é o Pavlovsky, é o CEO do Rumble. Agora, olha o que ele comentou aqui, tá bem? Olha aí. Chris Pavlovsky, CEO do Rumble, reage à taxação de Trump ao Brasil e diz que isso parece um sonho. Olha o que ele diz, parece um sonho. Ver o que o presidente Trump acabou de fazer com o Brasil. Tenho lutado com unhas e dentes pela liberdade de expressão. Hoje ele defendeu a liberdade de expressão como nenhum outro presidente que já vi. Se você censurar plataformas americanas, pode ser taxado. Brasil vai aproveitar a tarifa de 50%. Gente. Tá aí o Pavlovsky, ele que é o CEO lá do Rumble. O Brasil vai aproveitar a tarifa de 50%. Tá? Culpa de quem? Do Eduardo Bolsonaro. Culpa de quem? Do Flávio Bolsonaro. Culpa de quem? Do Paulo Figueiredo. Culpa de quem? Do Bolsonaro. Engraçado, né? Quem é que não tem moral com os americanos? Lula. Eu vou repetir o comentário que eu fiz anterior. Se Lula tivesse tanta moral, o Trump, ao receber as denúncias, ao receber pedido de sanção, alguma coisa, ele ia chamar o Lula e falar, meu irmão, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos conversar. Vamos sentar aqui. O que é, bicinho? Não é? Vem cá, meu bicinho. Vamos comer uma acarajé. Vem cá, bicinho, me fale, me conte. Lá ele. Que história é essa de Magnífico para Lula, para Moraes? Ô Lula, o que está acontecendo? Traz uns acarajé, menino. Não, gente. O homem não tem moral nenhuma. E não é por apenas por uma questão do Trump ser de direita. É porque o Lula é de esquerda. É diferente. É diferente. Olha com o Biden. Avançou muito as negociações, as conversas com o Biden. Avançaram no período em que o
o Biden estava lá? Fala para mim, avançaram? Como era? Eu sei que teve ministro aí pedindo extradição de jornalista e o Biden não deu. Não é? Era mil maravilha? Pois é. Vamos pra frente, porque atrás vem gente pra você curtindo, pra você junto aqui comigo no Abordo Notícias. Colabore, ajude o nosso programa e traga também a sua colaboração via Pix aí pra manter o meu programa no ar, ajudar aqui o nosso canal. 11 952 75 3898. Ajuda, gente. Dê essa força pra gente aqui. Precisamos da sua ajuda. Você pode muito bem fortalecer aqui o nosso canal. Fábio, eu quero saber tudo que está acontecendo nessa situação. Eu vou colocar o Nicolas, mais um vídeo bombástico do Nicolas. Deixa eu ver aqui com quantos views está o vídeo do Nicolas nesse momento. Tá bem? É mais um vídeo bombástico aqui do Nicolas, que ele acabou de lançar e eu vou trazer para você esta bomba aqui no nosso canal. Deixa eu colocar aqui, dividir a tela com o Nicolas, enquanto eu vou ver aqui com quantos views está aí o vídeo do Nicolas. Nicolas, como sempre, arrebentando, né? Eu chamo ele aqui de professor Nicolas. Parece um professor, né? Explicando tudinho, direitinho, aos mínimos detalhes. Deixa eu olhar lá no Instagram. Ainda fora YouTube, fora TikTok, fora outras contas aí. Vamos ver como estamos aqui, como está o vídeo do Nicolas Ferreira. 11 952 75 3898. Ajude o Abordo Notícias, fortaleça aqui o nosso canal. O Pix na tela aí para você salvar o nosso programa. 9,8 milhões já está o vídeo dele. Aquele outro do IOF já está com 16. É porque também depois ele lançou outro, né? Tá com 6,7 e lançou esse agora. Então pode ter dado uma impactada naquele do IOF. Mas é fato que esse já tá com 9,8. Esse daqui, gente, vai crescer muito, beleza? Vamos lá então, na tela do Abordo Notícias. Vai lá, Nicolas. Pergunta que não quer calar. De quem é a culpa? E sim, não há motivos para poder comemorar, mas tem muitas coisas para você entender. Isso vai fazer toda a diferença. E diferentemente do outro lado, eu não preciso inventar para poder te explicar quem é o culpado disso. Basta eu ler a carta do Trump. E começa citando Jair Bolsonaro e diz: conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder atualmente respeitado em todo o mundo, durante seu mandato, inclusive pelos seus Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar acontecendo. Trata-se de um caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Ou seja, o Trump deixou bem claro no primeiro parágrafo da carta que a culpa não é do Bolsonaro, a culpa é de quem está perseguindo o Bolsonaro. E piora, em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra as eleições livres e os direitos fundamentais da liberdade de expressão dos americanos, como foi ilustrado recentemente pelo STF, que emitiu centenas de ordens secretas e ilegais de censura às plataformas de mídia social dos Estados Unidos. Lembra disso aí? E para poder refrescar aí a sua memória, o assessor do Trump ele foi detido pelo Moraes aqui em Brasília em 2021. O Alexandre de Moraes também derrubou o X, o Twitter aqui do Brasil. E também derrubou a Rumble, que é uma rede social que tem ligações muito próximas com a Truth Social, que também é uma plataforma criada pelo Donald Trump. Dito isso, não sou eu, Bolsonaro, a direita que está falando. É a carta do Trump. Ela continua. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos uma tarifa de 50% sobre qualquer produto brasileiro enviado aos Estados Unidos. Ou seja, devido à perseguição, nós vamos cobrar essa taxa. Mesmo depois de uma carta tão clara e transparente, a esquerda quer dizer que o culpado não é o presidente da República, mas o Bolsonaro, que nem presidente é. Será mesmo? Vamos ver. Lula, antes mesmo das eleições, já falava que o Trump era nazismo com outra cara e chamou ele de desumano. O Lula deixou navios de guerra do Irã atracar aqui no Brasil, mesmo os Estados Unidos fazendo pressão contrária. O Alckmin, que é vice do Lula, participou de um evento no Irã ao lado do líder do Hamas e outros 3 líderes terroristas. Voltou até a exigir visto para os cidadãos dos Estados Unidos para entrar aqui no Brasil. Foi destaque no mundo inteiro quando comparou as ações de Israel a Hitler. Ou seja, atacando o principal aliado dos Estados Unidos na guerra entre Israel e Irã. E aí o que o Lula esperava? De que essa conta nunca ia chegar? Ela chegou e muito cara.
mas ela tem um motivo, como vocês viram. Não foi do nada. Mas existe uma forma de resolver isso. No fim da carta do Trump ele fala: essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo da nossa relação com o seu país. A solução está na mão do governo. Basta ter um mínimo de relação diplomática com uma nação importante, que é o caso dos Estados Unidos, parar de perseguir seus opositores aqui no Brasil, dar uma maquetada no STF para ele ficar no canto dele, que as coisas vão ser resolvidas. Caso contrário, Lula, você vai ferrar todo mundo. Ou vocês acham que isso daqui é fazer diplomacia? Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Vou usar o termo vira-latas depois de jornalistas perguntar sobre Lula e Trump. Trump disse que vai anunciar a tarifa contra o Brasil. Ah, e é bom lembrar que até esse momento aqui, a tarifa estava em 10%. Calma aí que nós não chegamos nem na melhor parte do vídeo. Vai por mim. A resposta do Lula para tudo isso foi essa. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. E o que isso vai resultar? Se por algum motivo o senhor decidir aumentar suas tarifas, então qualquer que seja o número que escolher aumentá-las, será acrescentado aos 50% que cobraremos. Se o Lula vai cobrar 50, eles também vão colocar mais 50 nessa conta. Enquanto isso, uma nação que decidiu ter diplomacia com os Estados Unidos, que é a Argentina, aprovou um acordo que garante tarifa zero para 80% das exportações argentinas. Como deve ser bom ter um presidente, né? Sabe por que eles estão dizendo que o Brasil não pode recuar a esse tipo de medida de fora? Porque nós defendemos a soberania nacional. E é aqui que o vídeo fica interessante. A esquerda, que está dizendo aí que defende a soberania nacional, tem uma organização que chama Folha de São Paulo desde 1990, que interfere ativamente nas eleições e no processo democrático de todos os países da América Latina. E quem está dizendo isso não sou eu, é o Lula. Parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. E aqui, com o José Dirceu, amigo do Lula e mentor do PT, deixou as coisas ainda mais claras. Nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda um grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Todos. Então quer dizer que os Estados Unidos não pode aplicar uma sanção em defesa da liberdade, mas eles podem interferir em todos os outros países da América Latina para poder implementar, literalmente, ditaduras. E pausa. Quem é pior? Um país que taxa o outro país para poder defender a liberdade de outro país? Ou um país que taxa o seu próprio povo para poder bancar um governo? E aí? Quem é pior? Lula pede ajuda à China para regular redes no Brasil. Ora, isso aqui não ataca a nossa soberania nacional? Quando o PT lá em 2016 pediu proteção internacional diante do impeachment da Dilma, não era ataque à soberania nacional, né? Tenho certeza, não era interferência, era só uma ajuda, né? Quando a Gleisi, deputada do PT, pediu numa TV árabe ajuda a todo mundo árabe pela liberdade do Lula, aí não era interferência. Além dessa balela que eles dizem defender a soberania nacional, eles também não respeitam a soberania nacional dos outros países, pelo visto também não. Foi lá na Argentina visitar uma condenada por corrupção e fazer lá cartazinho para ela ser livre, em outro país. Eu já ia me esquecendo, esse aqui é bom demais. Aqui está o Felipe Neto pedindo ajuda internacional para o John Biden, para Kamala Harris, para poder conter o Bolsonaro aqui quando ele era presidente. Como eu disse, qual que era a desculpa deles? De que nós não precisamos de intervenção, mas precisamos de ajuda. Quando somos nós, é intervenção. Quando é a esquerda pedindo, não é intervenção, é ajuda. A Dilma também, quando foi nos Estados Unidos e na Europa buscar apoio contra a prisão do Lula, com certeza também não foi pedir nenhuma intervenção no Brasil, né? Até mesmo porque o Lula estava na Noruega. Por fim, o que esses dois aqui estavam achando? De que eles iam implantar aqui uma ditadura, calar seus opositores, perseguir, deixar inelegível por nada. Porque eu não sei se você sabe, Bolsonaro não está inelegível porque ele tentou dar um golpe. Foi porque ele fez uma reunião com embaixadores. Convenhamos, né? Derrubar a rede social, se aliar a ditaduras, e tudo isso não teria um preço. E ninguém do mundo livre lá fora olharia e falaria, opa, peraí, vamos conversar. Mas como nunca teve esse relacionamento, afinal de contas, o Lula diz que ainda não teve interesse em conversar com Trump, um dos únicos líderes mundiais a não se encontrar com ele. Por essas razões, a sanção econômica veio. E repito, ruim para o Brasil. Mas como você viu, existe um porquê. Ignorar a boa diplomacia, promover perseguição, censura e ainda fazer provocações baratas vai custar muito caro para o Brasil. Enfim, eu avisei. Se a gente não parasse o Lula,
o Lula ia parar o Brasil. Tá aí, né, meus queridos? Aí a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Eduardo, né? Eu tô vendo aqui as movimentações aí na internet, nos grupos WhatsApp e tudo mais. A culpa é do Eduardo, meus queridos. O Trump fazer o quê, né? O Trump, ele vai tomar as atitudes dele, ele pega e chama o Eduardo e fala: Duduzinho, vem cá, conta pro Trumpinho aqui, o que eu faço agora? Aí o Eduardo: não, coloca uma taxaçãozinha leve, 50%. Ah, dá um tempo, rapaz. Lula faz um monte de merda e o culpado é Eduardo. Lula vive fazendo merda aí na América Latina desde quando muitos de vocês que me acompanham não eram nem nascidos. Eu não era nem nascido ainda. Quantos anos tem a carreira política de Lula? Eu tenho 39 anos de idade. E aí? Hã? Lula não era nem nascido, eu não era nem nascido ainda. Lula já estava aí lá atrás, já fazendo merda que iria incomodar os Estados Unidos hoje, entendeu? Anos e anos aí de safadeza, anos e anos aí lutando por essa ditadura. Para você acompanhando o Aborda Notícias, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, onde você estiver com a gente. Vai chegando dando like, vai compartilhando, vai ajudando aqui o programa, dando essa força via Pix também, a galera aí sintonizada com a gente. Muito obrigado mesmo pelo carinho, obrigado pela sua audiência. É muito importante você ajudar aqui o nosso programa. Eduardo diz que Bolsonaro não pode resolver tarifa imposta por Trump. Não tô vendo isso não, né? Tem gente querendo que o Bolsonaro vai resolver, né? Olha só, minha gente. Vamos aqui. Deixa eu só me chegar lá. Eu acho que essa aqui eu fiquei até fechado, né? Eu fechei essa. Vamos pra próxima. Eita bagaceira, viu? Ei, bagaceira. Deixa eu ver essa daqui também. Taxação imposta pelos Estados Unidos ao Brasil é a maior entre todos os países. Tá gostoso, né? Ui, tá tudo bem. Nós vamos criar uma moeda, mas tá tudo bem. Quando chegar o momento, olha aí, ele ainda se diz o diplomático, né? Quando chegar o momento, não terei problema em ligar para Trump. Presidente brasileiro diz que líder norte-americano deveria ter ligado para o Brasil a fim de avisar sobre as taxas dos 50% impostas ao Brasil. Ô tonto, ele mandou uma carta. Mandou uma carta. Carta, sabe o que é carta? Ele mandou uma carta. Ele tinha que ligar, não. Você é analfabeto, né? Da web. Não é isso? É analfabeto, né? Hã? Analfabeto da web, não é isso? É analógico, né? Porque com certeza essa carta não chegou via Correios, né? Porque senão ia chegar no fim do mandato dele, né? Com certeza ela deve ter sido eletrônica, né? Online, sabe, Lula? Online. Não precisa ligar, tá bem? Não. Olha só, ele foi reclamar porque o Trump não ligou para ele, segundo ele, para avisar sobre as taxas. Não, ele mandou uma carta, filho. Não precisa ligar não, mandou uma carta. Deve ter mandado via e-mail, qualquer outro tipo de... qualquer outro tipo de... Ai, não dou conta não, viu, Brasil? Não dou conta não. Aqui, ó. 4 governadores opinaram sobre tarifaço, 3 criticaram Lula. Até o momento, só 4 se manifestaram. Tarcísio, Lula colocou sua ideologia acima da economia, esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram negociação. Não adianta se esconder atrás de Bolsonaro. A responsabilidade é de quem governa. Narrativas não resolverão o problema. Ronaldo Caiado, textão desgramado aqui, mas vamos ler um pouco. Presidente Lula não está fazendo nada fora do script. Pelo contrário, segue a risco que
Hugo Chávez fez na Venezuela ao afrontar gratuitamente o governo americano. Lá, ao sofrer represálias, como as aplicadas agora ao governo brasileiro, Chávez ressuscitou Bolívar e conclamou o enfrentamento aos americanos em nome da soberania. E veja o que aconteceu com aquele país. Zema, as empresas e os trabalhadores brasileiros vão pagar, mais uma vez, a conta do Lula, da Janja e do STF. Ignorar a boa diplomacia, promover perseguições, censura e ainda fazer provocações baratas vai custar caro Minas e para o Brasil. Agora é o Jerônimo Rodrigues. Tá explicado, né? Brasil não é quintal de ninguém. O presidente dos Estados Unidos, com essa decisão, taxa e castiga o setor produtivo brasileiro, que gera empregos e já tinha contratos fechados. Enquanto Lula trabalha para taxar as grandes fortunas, há quem joga contra e prefira taxar o Brasil. Enquanto Lula trabalha 24 horas para taxar todo mundo, há quem taxa o Brasil. Ele não gosta, ele não quer uma taxação. O Brasil é rico, né? Tome Brasil. Pessoal, ajude o nosso canal, Pix na tela, para você colaborar com o Abordo Notícias. Qualquer valor será muito bem-vindo, desde que vindo de coração, que você possa ter essa finalidade de ajudar o Gordinho, fortalecendo aqui o nosso trampo. Chegou até esse momento do vídeo, comenta: estou aqui. Estou aqui. Vai colaborar? Muito obrigado. Não vai, não pode. Comenta assim, Pix para o Gordinho? Comenta aí, meus amores. Pix para o Gordinho. Comente. Pix para o Gordinho. Ajuda, Brasil. Aqui, ó, o Pix na tela para você fortalecer o nosso canal, para você ajudar o nosso programa. Vai mandando um Pixzinho aí, vai ajudando aqui o Abordo Notícias. Você me ajuda demais aqui no nosso programa. Vamos lá, minha gente. A informação com credibilidade. Abordo Notícias. Esse é o nosso Abordo Notícias ao vivo com você. Tá ligado com a gente onde você estiver. Brasil, fora do Brasil também. Não importa onde você está aqui comigo. Continuamos por aqui recebendo você. Um pixinho para o Gordinho, não faz mal para ninguém. Ajude o canal, dê essa força. 11952753898 é o Pix aqui do seu amigo Gordinho. Com muito humor, vem com a gente porque a verdade navega melhor. Esse é o Abordo Notícias ao vivo com você. Pessoal, ajude aqui o Abordo, tá bem? Uma ótima manhã, um dia abençoado para você. Que Deus esteja contigo, multiplicando as bênçãos. E, é claro, trazendo aqui... Ajude aqui o nosso canal, ajude aqui o nosso programa, beleza? 11952753898. Manda o seu Pix aí e fortaleça aqui o Abordo Notícias. Estamos precisando da sua ajuda, beleza? Colabore, mantenha o canal no ar, mantenha o nosso programa firme, forte e operante. Esse é o Abordo Notícias. Bora lá, meus amores. Você curtindo aqui o nosso programa, obrigado. Bem-vindos, bem-vindas. Colabore, ajude aqui o Abordo. Jesus is the King.